TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Sérgio, estava falando ontem que a gente teve a nossa primeira aula da jornada Corra Mais Rápido, da ciência do treinamento. É a mesma ciência que você treina, um passo a passo. E amanhã a gente tem a nossa segunda aula. E hoje a gente vai ter esse bate-papo aí. Conta um pouquinho de você, de onde que você é, se quiser falar a sua idade, como que a corrida entrou na sua vida. Fica à vontade aí. Então, boa noite, Thiago, ao pessoal que está aí na live. Primeiro, quero agradecer pelo convite. É sempre interessante a gente bater papo, conversar, ainda mais se é sobre corrida, né? No caso da minha pessoa, que sou um corredor amador, no caso que ama amador, né? Isso é fundamental. Bom, a gente conversar um pouquinho sobre como a corrida entrou em minha vida, né? Isso ocorreu há mais ou menos 16 anos. Há mais ou menos 16 anos, quando eu resolvi me preparar para concursos públicos da área policial. Todos, a maioria das pessoas sabem, né, que uma das etapas do concurso público da área policial é o teste de aptidão física, né? E na época eu até frequentava academia, mas para atividades aeróbicas eu era muito parado, não fazia quase nada. Então, enfim, foram pelo menos 2, 3 anos ali se preparando para o TAF. De fato, vieram os TAFs, né? E eu consegui a aprovação nos concursos. Foram 3 concursos da área policial que eu fiz. No entanto, eu não sou policial. Daí já vou entrar agora da onde que eu sou, o que eu faço, etc, né? Então, foi mais ou menos em 2007, no início de 2007, eu comecei a me preparar para os testes de aptidão física, ao mesmo tempo me preparando para concursos públicos e tal. Fiz muitos concursos na época, tanto é que o estudo faz parte da minha trajetória, assim, também de corredor. Talvez a corrida se mantenha na minha prática diária, da minha vida, por causa do estudo. É uma forma de a gente trabalhar o outro lado da existência humana, né? Sim. Que é o estudo também é um esforço, uma disciplina, enfim, e aí a corrida talvez venha para compensar essa concentração, isso aqui é tudo. Bom, fiz os testes, era lá para 2009, mais ou menos, só que eu sou professor de filosofia da Rede Federal, né, do Instituto Federal Catarinense aqui em Videira. Então, da onde que eu sou? Sou aqui moro aqui em Videira, mas eu sou natural de Curitibanos, Santa Catarina também, que fica mais ou menos 90 quilômetros de Videira e acho que uns 60 de Campos Novos, onde tu estás. Né? E, bem, fiz os TAFs, e aí veio o concurso de professor, e eu não assumi os concursos da área policial. No entanto, ficou uma paixão que é a corrida. Então, só que eu até escrevi já um texto sobre isso. É uma paixão que eu tratei muito mal por uns 10 anos da minha vida. Porque eu fazia de qualquer jeito, né? E isso causa dor, lesão, vem lesões, vem frustração, vem um monte de coisa. Acho que todo corredor, seja profissional ou amador, que não faz as coisas como deve ser, passa por isso, né? Que é se frustrar por uma corrida que não deu certo, ou uma lesão que veio por negligenciar o reforço, enfim, toda a preparação, a alimentação, tudo isso que envolve, né? Você se preparar para uma corrida. Eu falava isso ontem, Sérgio. Eu falava isso ontem, que eu também passei por isso. Porque olhando, o Thiago chegou à seleção brasileira, mas eu fui um corredor amador. Eu falava isso. Eu fui aquele corredor motivado sem resultado. Que literalmente a gente atira para todo lado, né? E faz do jeito que dá. Vou fazer um longo hoje aqui, vou fazer treino de tiro, e acaba sobrecarregando o organismo, acaba aí tendo lesões. Isso afeta onde? Afeta em casa, afeta na sua vida pessoal, porque você está cansado, você está frustrado com o que você não alcança. Então, é essa trajetória que a gente vira o jogo quando a gente entende essa ciência. É isso mesmo. E daí, ao lado disso, né, tem uma perspectiva filosófica. Por que eu corro, né? Quem estudou um pouco de educação física, como acho que uma boa parte aí, tu é formado em educação física, sabe que os gregos antigos, lá na antiguidade, na Grécia Antiga, a preparação física
ela era constituinte, ela constituía parte da formação dos seres humanos. E os gregos chamavam de paideia. A paideia era o ideal da educação dos gregos, que envolvia o estudo de matemática, filosofia, a educação física e a música. Então, a gente sabe que a gente vive no mundo ocidental que é filho da cultura grega. E a cultura grega levou deu muita consideração e muita ênfase à preparação física. E essa questão da paideia eu tento praticar comigo. Então, sou professor de filosofia, na hora que os livros me enchem um pouco a memória, o pensamento, ou então eu vou correr, vou tocar minha música. Isso é uma forma de praticar a paideia grega. Então, por trás disso também tem uma questão, uma forma de vida. Correr é uma forma de vida. Isso é legal porque você vai congregando pessoas que você talvez não via há muito tempo. Outro dia teve uma prova aqui em Videira e pela primeira vez, uma prova de corrida, né? Ela proporcionou a mim encontrar com meus primos paternos, do lado do meu pai, e os maternos. Daí a corrida, mandei eu recorrer. A primeira vez eu consegui reunir primos dos dois lados, né, que correm também, assim como eu, e foi um momento muito interessante. Então, tem a ver com isso que eu estava falando, que é a forma de vida, que você constrói amizades, enfim. São, 16 para 17 anos, e isso também é outro aspecto da corrida bastante interessante. Bom, e aí eu tenho 46 anos, né, você perguntou a minha idade, então basicamente comecei a correr aos 30 anos, então eu estava adulto, né, eu agora estou caminhando para a terceira idade. É a segunda primavera, Sérgio. A gente tem a primeira primavera e muitas vezes a primeira primavera não é tão boa. E tem muita gente, e eu tenho confirmado isso nas entrevistas, porque toda semana a gente faz esse bate-papo aí com os alunos, que a segunda primavera a galera está na sua melhor versão. Estou alcançando Thiago, eu estou na minha melhor versão hoje. Estou melhor do que eu estava nos 30. Então eu digo, a segunda primavera é melhor do que a primeira. Eu acho que você tem razão. E aí, como eu estava falando, foram 10, 12 anos que eu não tratei bem a corrida, enfim, causei algumas lesões, algumas frustrações e tal. Aí eu procurei já algum tipo um treinador, né? Só que um treinador bom, fez eu evoluir, pelo menos lesões eu não tive mais, mas eu percebi que nos últimos, sobretudo em 2020, 2021, eu comecei a regredir os meus tempos. Não, fiz uma meia maratona, né? Meus treinos específicos são para meia maratona, 21 quilômetros. Nesse começo desse ano, né, 2023, eu fui correr uma meia maratona e seguindo outro método. E eu me frustrei muito, porque ao final, estava mantendo um pace bem legal para os meus treinos, assim, um pace de 5,10, 5,5, que para eu que tenho 86, 87 quilos, 1,88 m, estava legal. Estava lá no 16º quilômetro, mantendo 5,5, né? Eu senti uma câimbra muito forte. E eu comecei, isso não foi a primeira vez. Eu senti em treinamento, senti no ombro e tal. Então eu percebi que algo estava, aquele treinamento ali, aquele método não estava fechando com a minha especificidade, né? Aí foi quando eu recorri ao teu método de treinamento. E comecei em fevereiro, talvez, né? Da metade do final do mês de fevereiro ali. E desde então participei de uma prova de 10 quilômetros e fiz meu RP, os 10 km. Depois de 16 anos, eu tinha corrido em 2011 em Porto Alegre, ali por mais ou menos 49 minutos. E agora, mês de abril, eu fiz em menos de 49, 48 e 40, alguma coisa assim. É uma prova com bastante elevação. Então, fiz o RP. Aí, no domingo passado, teve uma outra prova de 5 km, com muita elevação, aqui na cidade de Friburgo, né? Quem já correu ali sabe que tem morro pra caramba. Fiz RP também nos 5 km. E isso meio que comprovou a hipótese que eu estava
tinha levantado, que o método que eu estava seguindo não tinha chegado ao seu limite, né? Então foi muito importante para mim. Eu falava ontem a diferença do método tradicional que a galera usa e a ciência do treinamento, de a gente trabalhar essas capacidades. Por quê, Sérgio? O que a gente fez? A gente alinhou suas capacidades que estavam desalinhadas para potencializar você ter mais. Eu ontem falava o tanque de combustível, você ter mais mitocôndria, o seu músculo ter mais oxigenação. Então, todo treino ele precisa acontecer algo dentro do teu corpo para que você consiga evoluir. Então, essa ciência que eu estou ensinando durante essa jornada é fundamental, porque quando você entende esse passo a passo, o seu jogo virou. Quanto tempo você estava treinando e não conseguia baixar o tempo? Então, eu estava seguindo outro método, do outro professor, já há quase 2 anos. De fato, no primeiro ano, sim, houve evolução, mas nos últimos 6, 8 meses, eu senti meus tempos aumentarem, né? Aumentarem, senti dor, senti algumas coisas que não tava certo. Então, enfim, a mudança foi boa. Não que o outro método seja ruim, talvez o jeito como o professor aborda e tal, né? Mas seguindo aí o método do Thiago, né? Menos de 3 meses aí eu percebi a evolução nitidamente e aparecem os resultados. Isso que é interessante. Pouco tempo. Quanto que você tinha antes e quanto que você fez agora no 10 e no 5, mesmo sendo em provas de subida? A última prova que eu fiz de 10 tinha sido em Joaçaba, que é perto, né? Foi em dezembro, no aniversário da cidade. Eu tinha corrido em 56 minutos. 56. 56, aí 48. 40. Mas, assim, a prova de Joaçaba é mais tranquila que essa que eu corri agora. Mais tranquila, bem menos subida. Correu numa prova mais difícil e baixou aí 7, 8 minutos. 8 minutos na última prova, nos 10 quilômetros. Sim. É o que eu tento, na minha atividade profissional de professor, né, que eu sempre tento expor, né, nas minhas aulas, que a ciência, conhecimento, ele sempre vai agregar algo, né? E nunca é uma coisa que você chegou a um ponto final. Então, eu vejo que as corridas nesses trajetórios de 16 anos aí, houve muita evolução nos treinos, e isso é ciência. E é interessante que eu até questionei o Daniel, que é o que prepara as minhas planilhas, o professor Daniel, porque eu estava estranhando a planilha. Essa planilha não é para 21 quilômetros, essa planilha é para 10, porque eu tinha o costume de fazer a planilha de 21, mas com uma carga muito maior de semanal de quilometragem e treinos longos, extremamente puxado. Aí ele falou, não, mas teus tiros não podem ser muito diferentes do dia do tá se preparando. Então, eu fazia lá tiros de 4 minutos morrendo, agora eu faço tiros de 400, 500, 800 metros, próximo da minha capacidade. Isso, ritmo de prova. E isso me causou estranhamento. Isso é bem comum, porque eu pergunto até, eu ia te perguntar isso. E quando você recebeu o plano de treino, passo a passo, o que você achou? Não, muito fraco, não vou conseguir. Isso. Exatamente. Foi isso. Qual a conclusão que você tira disso? É que eu estou correndo menos, se for olhar durante a semana. Treinando menos e correndo mais. Isso. Treinando menos e correndo mais. Isso. Do ponto de vista qualitativo, o treino evoluiu, e do ponto de vista quantitativo, diminuiu. Então, essa proporção é interessante. Ainda mais porque atleta amador que precisa achar um tempo de madrugada, de noite, no meio da tarde. Então, muito, muito interessante, né? Porque aí você, do ponto de vista da quantidade, você se esforça menos e tem um retorno de qualidade muito melhor. Isso eu pude comprovar, assim, usando o teu método. E hoje a qualidade de vida, então, é outra. E que tu falou que estava sofrendo com dores, enfim. Então, isso é uma outra coisa, assim. Acho que
aquilo que a gente estava falando ali na segunda primavera, né? Acho que a gente a gente está no processo de envelhecimento, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter, no caso do corredor, né? Corredor amador, tem que ter uma perspectiva de longevidade na corrida. E isso para mim é importantíssimo, porque você deixar de treinar porque se lesionou ou porque o teu corpo não responde mais, é muito frustrante. Então, eu acredito que essa relação aí entre quantidade e qualidade, ela permite, né, uma longevidade na corrida. E eu vejo aqui, tem uma vizinha que é minha amiga, corremos junto, né, tem 55 anos, dei aula para as duas filhas dela, que é Inalva Pagueiras. Eu vejo que ela é uma corredora que tem longevidade, assim, né? Então, é um espírito dela também, né? Para ter esse longo trajetória assim, de longevidade na corrida, que tem a ver com essa coisa de envelhecer com qualidade, né? Que eu acho que a corrida proporciona. É o principal ponto, né? Se a gente treinar da forma errada, você não vai conseguir chegar aos seus 50, aos seus 60 treinando. A gente tem muitos alunos com 60, com 65, com 50. A gente tem alunos com 58 correndo com 58 anos. Vou apresentar amanhã também na jornada, com 58 anos, correndo abaixo de 4 minutos por quilômetro. Isso é o quê? Qualidade de vida, o treino certo, sem você se degradar o seu organismo. Então, tudo isso é o que a gente está ensinando durante essa semana. É uma semana de lives. A gente tem live, teve a live ontem, a primeira aula. Para quem não assistiu, tá liberado aí no meu Instagram, tá no meu canal. Procura aí, me chama se não encontrar. A gente tem a segunda aula amanhã, a gente tem a quarta aula, a terceira aula sexta-feira e domingo a última aula, uma das mais importantes, que é essa estrutura de treino, planejamento. Então, tudo isso, eu também sou bem professor, eu gosto de pegar o quadro aqui, rabiscar, encher de anotações, para que a gente possa acordar mais leões e leoas, para poder trazer essa clareza, como tu falou. A ciência, o conhecimento, ele nos traz clareza porque hoje a gente é inundado todos os dias de centenas na rede social, de dicas, enfim. E aí, qual que é o caminho certo? Quem que é o caminho certo? Então, eu sempre falo, procure um especialista, o especialista que sabe o que está fazendo, que tem a experiência, que tem a prática, que tem a teoria e que vai te levar pelo caminho. Agora, se você vai lá, pega uma dica de um, uma dica de outro, uma dica... Gente, você atira para todo lado, fica um barco à deriva, né? Então, sobrecarregando o seu organismo. É muito legal você compartilhar essa experiência que você falou ali, de estar treinando menos. Porque a gente, como corredor amador, eu no início da minha carreira, eu tinha esse pensamento, eu preciso treinar mais que todo mundo. Essa é a ideia. Se eu treinar mais que todo mundo, naturalmente eu vou correr mais. Isso é na teoria, né? É no nosso pensamento. Mas na prática isso não funciona. Porque o nosso corpo ele precisa de um tempo de recuperação, ele precisa fazer o estímulo certo, precisa da recuperação correta. Então tudo isso influencia quando você treina, seja na semana, seja no mês, seja em 3 meses, para que você vá passando por ciclos evolutivos. Você vai estimulando o seu corpo, vai dando tempo para ele responder e você vai evoluindo essa corrida. Então, muito legal compartilhar essa experiência, Sérgio, porque muita gente tem esse pensamento. Eu preciso me matar treinando, preciso meter a pancada lá. Sim, sim. No fundo, isso não só o treinamento de corrida passa por isso, né? Hoje a informação ela está muito acessível. Só que informação não é o mesmo conhecimento, né? Então, quando você vai tratar de ciência, não basta você mandar a inteligência artificial montar um treino para você que vai sair, não, né? Então, acho que isso é bastante interessante, a gente tem que ficar atento, para a gente, inclusive, não passar por algum tipo de frustração, seja de lesão, enfim, que pode ocasionar se a gente não ouvir o que a ciência da corrida tem a nos dizer e nos preparar, né? Então, acho que isso é bem legal. E pena que ele não tinha isso quando eu comecei, em 2007, 2006, né? Daí era
bastante sofrido. Era mais difícil o acesso ao conhecimento. A internet, ela trouxe essa liberdade, né? Eu também, quando eu fui buscar conhecimento, eu não tinha esse acesso a uma internet. Eu tive que investir tempo, eu tive que investir dinheiro, eu tive que ficar longe da família, eu tinha que ir atrás para conseguir encontrar esse conhecimento. E a internet hoje nos facilita a gente conseguir, é o que eu falo durante as aulas, eu consegui trazer toda essa bagagem de experiência, de conhecimento, de curso, de estudos, eu consegui trazer aqui ao vivo. Ontem a gente tinha 1.300, quase 1.400 pessoas ao vivo aqui, aprendendo. Fora, se a gente contar que muitos não estavam sozinhos assistindo a live. Hoje a live já foi assistida, essa live, tanto no canal quanto aqui nas redes sociais, por mais de 12 mil pessoas. Então, a gente vê o impacto que tem isso. São 12 mil vidas que estão tendo esse conhecimento, acesso a isso. E esse conhecimento é libertador. Quando você traz essa clareza, nossa, o quanto eu estou fazendo de errado e o quanto eu posso mudar ainda, o quanto eu posso alcançar minha melhor versão, melhores resultados, né? E isso traz motivação. Sérgio, é desanimador muitas vezes você treinar e não ter resultados. Passou por essa etapa também? Sim, ali por 2016, 2017, eu tive todas aquelas lesões clássicas, né, de corredor, que é fascite plantar, dor na lateral do joelho, tudo isso, canelite, tudo que eu tive um combo, né? Tem um combo de lesões. E eu devo ter ficado pelo menos uns 6 meses sem poder fazer nada, né? Sem poder fazer nada. Cara, isso é muito frustrante, muito frustrante. Mas aquilo, eu sempre tenho uma perspectiva comigo, né? Se eu vou fazer algo, seja na minha vida acadêmica, seja qualquer dimensão da minha vida, eu tenho que sair melhor dessa atividade que eu vou fazer. E assim, a corrida não estava, literalmente não estava fazendo bem para mim. Estava me fazendo mal, né? Estava me sentindo, causando dor, não podendo correr. E correr agora, treinar corrida com ciência, permite essa perspectiva, que aconteça essa perspectiva. Ou seja, quando eu vou fazer meu treino de tiro e rampa, eu saio morto lá. Mas eu percebo que eu saio melhor do treino de tiro e rampa. Eu saio querendo fazer mais. Então, acho que isso é o conhecimento científico que proporciona. Porque se você vai do teu jeito lá, montar o teu treino, a probabilidade de você de dar errado é muito maior do que dar certo, né? Assim como na minha atividade profissional, eu sempre defenderei ciência, né? Na atividade de corredor amador também tem que incorporar isso para a gente sofrer menos. E é muito, assim, o pessoal que está começando, né? Inclusive, eu tenho acompanhado a minha cidade natal, que é Curitibanos ali, bastante empolgado com os clubes de corrida que têm acontecido lá. Eu fiquei lá 12 anos, correndo sozinho, não tinha um colega para correr, muito difícil achar alguém para correr, não tinha provas minimamente organizadas, né? Tinha prova rústica, no sentido literal da palavra, corrida rústica, sem cronômetro, sem chip, sem nada. Sai para correr e quem chegar na frente ganhou. Então, isso tem evoluído lá na minha cidade natal. Tanto é que parece que vai haver a primeira corrida bem organizada agora. Acho que teve segunda, talvez, não tenho acompanhado. Uma corrida bem organizada, com inscrição, cronometragem, chip. Legal. Isso é legal porque a gente tem percebido que a atividade esportiva da corrida tem se disseminado na sociedade. E isso ela está ganhando espaço. Cresceu mais de 150% nesses últimos 2 anos, a corrida no Brasil. Que legal. Porque não é só, além do que eu falava antes, né? Além do benefício para a saúde, que é inegável, né? Isso vai criando formas de vida, modifica comportamentos, né? Eu mesmo nem posso falar nisso. Sempre tive o costume de 3 ou 4 noites por semana tomar cervejinha, tomar uma bebida alcoólica, coisa que eu não faço mais.
pensando na melhor preparação, assim, isso é muito bom, né? Porque eu estou aqui, por exemplo, conversando, eu fiz a minha refeição da noite pensando no meu treino de amanhã pela manhã. E treino que eu não vou fazer sozinho, vou correr com um amigo, vou trocar uma ideia, vou conversar. Então, isso está para além do benefício da saúde do indivíduo, né? Vai congregando as pessoas, vai criando laços, coisas que o esporte proporciona, né? Vai educando a pessoa para respeitar e tal. Isso é muito legal. Muito bom, Sérgio, muito bom. Fico muito feliz em poder e grato por aceitar aí a oportunidade de a gente estar tendo esse bate-papo. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Esse é o propósito. Essa live ela vai para a nossa página. A gente tem uma página chamada #Inspira. Então vai para o meu canal lá no YouTube também. Vai para essa página e essa página eu invisto uma grana nela para quê? Para inspirar outras pessoas, para acordar outras pessoas, para chamar do sofá. Gente, bora levantar do sofá, bora mudar o jogo da sua vida. Seja você um sedentário, seja você um iniciante, seja você... Para mim, falaram que não dá mais. Ontem eu trouxe ali o depoimento da Juscelia. A Juscelia também, os médicos falaram para ela nunca mais. Ela tinha um problema no tornozelo, uma lesão de treinar sozinha e atirar para todo lado. Os médicos falaram para ela, corrida, nunca mais. Ela tinha comprado uma bicicleta, foi para academia, falou para as amigas, nunca mais. E quando ela teve acesso à ciência do treinamento, ao método, como a gente fez uma jornada agora, e ela foi tocada por essa jornada, hoje ela está correndo, está com 42 anos, está correndo aí paces abaixo de 4 por minuto, está correndo 19 minutos nos seus 5 quilômetros. E alguém que já tinha desistido da corrida. Quinta-feira, eu vou entrevistar o Eloy. O Eloy estava com problema na coluna, joelho, estava todo ferrado também, passando por bastante dificuldade, desistindo de tudo. Ele falou, até agora eu não tinha vivido a corrida. Eu tinha sofrido com a corrida. Mas depois da metodologia, mudou tudo, mudou a minha vida, a motivação, a transformação, tempos, recordes, baixou muito o tempo dele. Então, para você que acha que não, para mim não deu mais. Para mim, eu acho que estou com uma lesão no joelho, estou com a coluna ferrada, estou desanimado, estou passando por isso. Essas aulas é para vocês. Eu vou trazer clareza, estou ensinando esse caminho. E você vai ter tudo isso, tem os resumos, a gente está liberando resumo nos grupos, então é importante você ter esse conhecimento e poder aplicar, para você poder estar usando aí no seu dia a dia. Qual é o nome da página? #Inspira. Tem o link da minha bio ali, gente. Se vocês clicarem ali na minha bio, você vai descer. Tem a página #Inspira e tem histórias incríveis. Tem histórias sensacional. Tem a Sil, que ela venceu o câncer e a corrida foi uma parte fundamental para ela. A gente tem histórias ali que é de chorar, gente. É de chorar. Então, eu tô aqui eu tenho essa missão. A minha missão é acordar o máximo de pessoas, é levar o máximo de pessoas possíveis à sua melhor versão. E quando eu falo na melhor versão, se vocês me acompanham, estão começando a me acompanhar recentemente, é todas as áreas. Dicas físicas, mentais, espirituais, é um conjunto. Você tem que estar alinhado, para você poder alcançar os seus melhores resultados. E Sérgio, para a gente ir finalizando aqui também, para abrir um espaço para a galera fazer algumas perguntas, tá feliz aí com o trabalho, com o método de treino? Indica aí para a galera que está acompanhando, que quer mudar o jogo da sua corrida, vale a pena, não vale a pena, fique à vontade, deixa a sua mensagem aí também, e aí depois eu vou abrir um espaço para a galera fazer as suas perguntas. E gratidão mesmo, gratidão por poder aceitar aí o convite, né? Eu gosto de chamar de surpresa, que aí não tem nada combinado e é legal, esse bate-papo vai rolando e esse é o propósito. Então, primeiro, novamente agradecer pelo convite, enfim, sempre é bom a gente bater papo, ainda mais sobre corrida. Geralmente os meus vídeos e minhas
participações e são para falar de filosofia, né? Então, eu falei de filosofia aqui, mas o objetivo é falar de corrida. Se estão felizes, eu recomendo, obviamente, sim, né? Os resultados das duas provas que eu participei, após começar a treinar com o método, mostram isso. Eu fiz dois RPs, né, em duas sequências de prova seguidas, né? E agora, dia 21 de maio, vamos para o RP dos 21 km, né? Então, eu até fiz o propósito com o Daniel, vamos fazer um ciclo de 3 meses para colocar, para testar ele na prática, lá na meia maratona de Florianópolis. Então, a ideia é chegar lá e correr abaixo de 1,50, né? Para eu que sou, enfim, 46 anos, quase 90 quilos, está de bom tamanho. E, enfim, quero só compartilhar aqui, tem muitos livros aqui. Eu sei que tu tem um livro que eu não li ainda, né? Mas esse livro aqui de um japonês chamado Harakuri Murakami, que é um escritor de literatura japonês, ele é um maratonista, né? Escreveu um livrinho que chama Do que eu falo quando eu falo de corrida. Também muito interessante, né? Acho que tem uma mensagem importante aqui que é a corrida ensina que é a humildade, né? A humildade você se reconhecer que você tem limites, que tem dia que tu levanta e vai porque alguma outra força te impulsiona, porque a motivação às vezes está abaixo de zero, né? E esse escritor aqui que escreveu esse livro sobre essa experiência dele de maratonista, vale muito a pena ler, porque é exatamente a trajetória. Ele escreveu o livro, acho que em 2005, e ele correu a primeira maratona dele sem nenhum tipo de treinamento específico, acho que em 83, que ele saiu da cidade de Maratona, né, em Atenas, para ir até Atenas. E, enfim, também tem as histórias das lesões, de como ele mudou a prática de vida dele. É bem legal esse livrinho aqui, não fazendo propaganda, mas para mim tem muito significado e tem a ver com isso que a gente está conversando, que é corrida como forma de vida. Então, abraço, Thiago, e o pessoal que está assistindo aí, que está começando, correr, sem dúvida nenhuma, vale a pena, invistam, porque aquilo que eu falei antes, o importante da corrida é a longevidade. Talvez chegar daqui a 15, 20 anos, contando com a vitória, isso que é interessante da corrida. Valeu, Thiago, abraço, nos conversamos ao longo da vida. Valeu, Sérgio, muito obrigado pelo carinho, gratidão por aceitar o convite. E bons treinos aí, boas provas, tenho certeza que daqui a um tempo eu vou chamar de novo. Quero ver novos recordes aí, novos recordes no 5, no 10, no 21. Tenho certeza que são ciclos que vai fazer muito a diferença aí, e a gente vai contar e inspirar outras pessoas. Parabéns, Sérgio. Bom descanso, bons treinos aí, fica com Deus.